Sejam todos muito bem-vindos para mais um dia de aula aqui no nosso canal. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Geise e estou aqui toda semana trazendo conteúdos maravilhosos, dicas maravilhosas para que você possa se desenvolver aí na pintura em tecido. E hoje a nossa aula vai ser um pouco diferente, mas não menos importante. Nós vamos falar sobre um assunto muito importante, sobre um tema muito pedido aqui no canal da Pano de Casa, que é a respeito de quais materiais eu devo comprar para iniciar na pintura em tecido. E vocês sabem que essa é a dificuldade de todo mundo que está iniciando na pintura em tecido. A gente sempre fica muito empolgado, quer ir à loja, comprar tudo que vê pela frente e no final das contas nós gastamos além do que podemos, além do que é preciso e acabamos não utilizando quase nada. E para evitar o desperdício e o acúmulo de material desnecessário aí no seu ateliê, aí na sua casa, no seu cantinho, eu quero te dar dicas preciosas e dizer para vocês a minha opinião e o que eu indico para as minhas alunas comprarem para iniciar na pintura em tecido. E para a gente poder iniciar, eu quero dizer para vocês que é necessário que vocês tenham uma tábua para pintura em tecido. O que é essa tábua? São aquelas madeiras que são utilizadas para fundo de gaveta. Essa tábua aqui, eu adquiro ela na minha cidade em lojas que trabalham com molduras de quadros, porta-retratos, aquelas lojas que fazem esse tipo de trabalho com MDF. Então é só você chegar lá, passar a medida que você deseja, que eles vão cortar no tamanho que você precisa, tá? Mas, Geise, qual é o tamanho mais indicado para que eu possa trabalhar, começar nessa pintura em tecido? Então, o pano de prato, que nós já vamos falar dele, ele em média ele tem a largura de 50 centímetros. Então vamos partir do princípio que você queira fazer uma pintura que pegue todo esse pano de prato. Então seria ideal que você pedisse uma tábua que tivesse 50 centímetros de largura, porque assim você vai fixar todo esse pano aqui na sua tábua, sem que fique pano sobrando. Aí quando você for pintar, você vai ter que ficar descolando ele da madeira para poder pintar, o acabamento não fica legal. Então eu indico 50 centímetros por 40 de altura, tá? Aí você vai falar, Geise, mas esse tamanho é muito grande. Você pode comprar menor, nada te impede de comprar 30 por 40, 35 por 35. Mas já que você vai fazer esse investimento, eu aconselho você já comprar pensando no trabalho do pano todo. Por exemplo, essa tábua aqui, ela tem 40 por 40, ela não tem o tamanho de um pano de prato. Então, quando eu quero pintar o pano de prato completo, eu tenho dificuldade, eu não posso utilizar essa tábua, porque o pano não fixa todo, fica sobrando o tecido das laterais e para você fazer aquela barra inteira do pano, você não consegue, não é possível na tábua. Fica um calombo, um ressalto aqui do tecido que está no pano para o tecido que está fora, do tecido que está na tábua, perdão, vamos repetir. Fica um ressalto que pega do tecido que está fixado aqui, que está colado na tábua, para aquele que está sobrando e você não consegue dar um acabamento. Então, para poder fechar essa parte da tábua que você vai precisar comprar, eu indico o tamanho de 50 por 40, tá joia? Aí você vai adquirir a tábua. E como que funciona? Você precisa comprar a tinta para que você tenha como fixar, colar esse tecido nessa tábua. Esse lado aqui que eu mostrei para vocês é o lado de trás da minha tábua, tá bom? O lado da frente da minha tábua, ela já tem até um pouquinho de tinta, porque você vai pintando e você limpa a tábua. Mas como ela eu uso muito, sempre fica um restinho de tinta. Então como que você vai fazer? Adquiriu a tábua, você já vai comprar, aí já é o seu segundo material, tá bom? É uma cola que se chama cola permanente para
Tecido, essa aqui é uma cola permanente da Acrylex, ela vem com 37 gramas, é um vidrinho pequeno, eu não indico comprar o vidro grande, porque toda vez que você tiver necessidade, você vai ter que abrir esse vidro para poder pegar a cola aqui e passar para a tábua. O que que acontece? Vai ressecando essa cola, então vamos comprar de pouquinho a pouquinho, assim evita desperdício e o seu investimento inicial não vai ser nada pesado, você vai conseguir comprar todos os materiais e vai perceber que com pouco dinheiro você vai ter todos os materiais que são necessários. Então compre a tábua, já providencie essa cola permanente, tá? Que é uma cola própria para poder aplicar nessa tábua de MDF. E você vai precisar também de um pincel, pode ser um pincel velho que você tem em casa. Eu comprei aqui, olha, essa brochinha, ela é bem baratinha. Na realidade, essa brochinha eu até ganhei. E eu utilizo ela para poder aplicar. Como que você vai aplicar essa cola pano aqui? Você vai pegar com o pincel e vai passar nela toda sem ter excesso. Como que você vai visualizar? Quando você vira a tábua assim e a iluminação pega nela, você consegue visualizar a quantidade de cola. Você passa e vem espalhando até não ter mais cola. Aí sim você pega mais e espalha. Geise, eu vou passar essa cola na tábua toda? Sim, você vai aplicar a cola na sua tábua todinha e vai deixar ela secando em local ventilado, não é no sol, é em local ventilado, por pelo menos 1 hora, tá bom? Aí sim a sua tábua já estará pronta para uso, tá joia? Então a gente já sabe que precisa da tábua, da cola e de um pincel, pode ser velho, tá? Para você poder fazer essa aplicação. Se você quiser comprar aquele pincel de rolinho, aquele pequeno, pode também, tá bom, gente? Mas eu gosto desse porque evita desperdício. Aqui eu pego a quantidade que eu preciso, já aplico e não tem nenhum desperdício, é 0 desperdício, tá bom? Comprado esses materiais, a gente vai passar para o próximo passo. Você precisa ter o pano, é isso mesmo, porque onde que você vai pintar? Você precisa ter um pano para poder pintar. E aí que surgem muitas dúvidas das minhas alunas. Geise, qual pano eu devo comprar? E eu sempre falo para as minhas alunas que o pano, ele tem que ter a trama. Eu vou mostrar para vocês mais de pertinho, olha. Ele tem que ter a trama fechada, ele tem que ser um pano apropriado para pintura de tecido. Eu já te falo de cara que aquele que você compra no supermercado, também em lojas de costura que vende tecido, que se chama pé de galinha, ele não serve. Mas Geise, eu tenho tanto dele, não vou poder aproveitar? Não. Por que que você não vai poder aproveitar? Porque aquele pano, ele solta fiapos, ele tem calombos, ele tem vários pontinhos de tecidos elevados que vão te impedir de conseguir executar as técnicas e pintar com maior leveza. O pincel, ele não vai deslizar por esse tecido. Então, ao comprar o seu pano, tem que ser um pano de trama fechada, apropriado para pintura em tecido. Então, você chegando aí na loja que vende pano de prato, essas casas de tecido da sua cidade, você vai falar para a vendedora ou para o vendedor que você deseja comprar um pano para fazer pintura em tecido e a trama não pode ser aberta. Só para dar um exemplo para vocês o que é uma trama aberta e uma trama fechada, nós temos toalhas de banho que faz ponto cruz. Ela é toda vazadinha, não tem? Essa é uma trama aberta. Você não consegue fazer uma pintura nela, porque vai ficar espaços faltando. A trama fechada é essa que eu mostrei para você. Só que tem que ser uma trama fechada e lisa. No mercado nós temos várias marcas que você pode comprar para poder utilizar como o pano de prato para pintura em tecido aí na sua casa, tá? Eu tenho as marcas que eu gosto, as marcas que eu estou acostumada a comprar, tá? E eu posso sim indicar para vocês algumas marcas, não ganho nada com isso, mas para vocês terem um exemplo, essa aqui que eu tenho, que é no momento que eu tenho comprado com muita facilidade,
é da marca da Santa Margarida. Ele mede, quando você compra ele, 50 por 75. Ele mede, tá bom? Mas ele não fica com essa medida e eu quero explicar esse ponto para vocês porque é muito importante. E ele é um pano de copa liso. A referência dele é o SM-08. Eu sempre compro esse, tá joia? E eu preciso falar uma coisa muito importante para vocês. Se vocês olharem, esse pano ele tá até amarrotadinho, porque eu lavei ele. É isso mesmo, eu lavo todos os panos que eu compro, eu molho eles. Por quê? Esse pano ele vem para mim dizendo que ele vai ter a medida de 50 por 75, mas ele tá com 46 centímetros aqui. É isso mesmo, ele encolheu 4 centímetros na largura dele, tá? O comprimento ele também encolheu, mas o comprimento eu não me importo muito porque ele vem maior do que 75 centímetros. Quando vocês comprarem, vocês vão observar, mas a largura ele encolhe, tá? Ele encolhe em média, isso é certeza, 4 centímetros. Pode fazer o teste aí que vocês vão ver. E por que eu molho? Porque, gente, vocês vão vender o pano de prato para cliente de vocês, já pensou? Coloca aquela barra linda, tem aquela pintura maravilhosa e quando a cliente lava esse pano pela primeira vez, aquele trem encolhe, fica uma coisa horrível e aquele trabalho que você fez com tanto zelo, com tanto carinho, acaba ficando feio por conta de uma falta de cuidado sua, que é apenas umedecer esse pano. Pega a dica que é o extra desse vídeo. Como que você vai fazer? Você não precisa jogar esse pano dentro da máquina. Você pode pegar o seu tanque, enche um lado dele com água, o seu pano ele vai vir todos eles dobradinhos. Você deposita um a um, dobradinho nessa água, até que ele absorva toda a água e fica molhado. Deixa de molho por 1 hora nessa água. Depois você retira os panos, não torce eles. Troca essa água, deixa de molho o seu pano por mais 1 hora. Aí o que você faz? Você vai tirar esse pano do de molho, vai colocar no varal dobradinho, coloca ele assim no varal e deixa ali até ele secar, tá bom? Aí o que vai acontecer? Ele vai encolher, vai sair aquela goma e vai estar pronto para você utilizar. Esse aqui tá amarrotadinho porque eu não tinha tempo de fazer esse processo, eu joguei ele na máquina, mas ele dá uma amarrotada e vai te dar um certo trabalho para passar. Mas eu não me incomodo com isso, eu faço o que dá no meu tempo. Mas eu já te indico dessa forma, porque é a forma mais fácil de se fazer. Então, com relação ao pano de prato, já está explicado e até aqui eu preciso saber, você está entendendo, está compreendendo, pegou aí as dicas? Então bora para o próximo passo, tá bom? Feito isso, nós vamos começar a comprar os materiais, tá? E de cara, você vai ter que comprar o diluente. Essa é uma indicação minha, o diluente para tinta de tecido. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Aqui na minha região é muito quente. E tem dias que eu vou pintar que essa tinta ela não corre, ela não desliza bem no meu pano de prato. E o diluente é um ótimo auxiliar para ajudar essa tinta. A gente não vai diluir essa tinta, fazer com que ela fique mais rala, não é isso. A gente vai umedecer o pano. Nas minhas aulas eu ensino como utilizar o diluente. Se você tem dúvida, dá uma maratonada aí nos vídeos, me veja pintando que você vai saber como utilizar esse produto aqui de forma eficaz e da forma certa, tá joia? Então você precisa comprar já de cara um vidrinho. Eu indico esse, ele vem assim escrito, diluente para tinta de tecido, tá bom? Ele é da Acrylex e ele vem com 60 ml. Do mesmo modo desse aqui da cola, ele tem vidrão dele, mas não compra, começa com um pequenininho, compra um vidrinho só, que ele é baratinho e o seu investimento inicial vai ser bem pouquinho e assim você não vai desanimar, achando que você vai precisar de uma grana bem alta para poder iniciar na pintura em tecido. Então, compra um vidrinho que ele é bem suficiente para um tempo legal. Você vai poder utilizar esse diluente para tecido um bom tempo, tá bom? Feito isso, aí eu vou falar dos pincéis. Nós não vamos falar de tinta agora, eu já começo nas tintas, que eu acho que é a parte que a gente fica mais ansiosa, porque tem cores maravilhosas.
e a gente fica louca para poder comprar tudo. Quando chega na loja, vê aquela prateleira, o estande de cores, a gente fica desesperada, quer trazer tudo. Mas calma aí que a gente já vai falar disso, tá bom? Então, nós vamos começar agora pelos pincéis. E eu tenho aqui uma referência que eu gosto muito e que eu vou te indicar como iniciante na pintura de tecido, e eu vou te explicar por quê. Então eu te indico a referência 454 da Condor. Mas, Geise, por que essa referência se tem um 456? Que ele custa um pouquinho mais barato. É uma diferença mínima, gente. Mas por quê? Porque essa referência 454, ela já vem, ó, vou colocar aqui pra vocês verem. Ela já vem lixada, tá? Ela já vem lixadinha e cortada. A aluna que está iniciando na pintura em tecido, ela não sabe aparar o pincel ainda, ela não sabe como faz isso. E esse pincel da referência 454, ele já vem pronto para o uso. E você vai precisar fazer pouca coisa nele durante o uso. Quando você começar a usar, às vezes um pelinho vai arrepiar, você vai precisar dar um cortezinho, mas é mínimo. Então eu indico essa referência 454. Aí você fala, Geise, mas tem uma infinidade de tamanhos. Realmente. E agora nós vamos chegar nos tamanhos que você precisa. Tá joia? Comece comprando a referência 454 nos tamanhos 0, o tamanho 4, o tamanho 8, o tamanho 10, o tamanho 12 e o tamanho 14. Por que esses tamanhos? O tamanho 4, ele é um pouco maior, eu não vou ter ele aqui para poder mostrar, porque o meu tá bem pequenininho, já tá gasto. Mas esse aqui é o tamanho 0, tá? Ele é um tamanho pequeno para você pintar áreas bem pequenas. Ó, vou colocar aqui na minha mão, tá? Esse aqui é o tamanho 8. Ó, só para vocês terem uma ideia. Inclusive, o tamanho 8 é o tamanho que você mais vai utilizar. No meio do processo, você vai precisar comprar mais desse tamanho, mas por enquanto, um pincel ele é mais que suficiente. Então, você vai comprar o tamanho 0, vai comprar o tamanho 4, que são pincéis menores para poder pintar áreas menores, fazer alguns acabamentos mais delicadinhos, tá joia? Umas pinturas com áreas menores que demandam um pouco mais de delicadeza. O tamanho 8 é aquele que você vai usar em muitas áreas, em muitas partes da pintura, porque ele tem um tamanho um pouco maior. Já o tamanho 10, ele tem uma diferença pouca para o 8, mas não menos importante. Olha a diferença aqui. Estão vendo? Então, esse tamanho 10 e o tamanho 8 são tamanhos aproximados, mas essa diferença de 2 numerozinhos entre uma referência e outra faz toda a diferença na hora da gente pintar partes maiores. Aí eu também falei no 12. O 12 ele vai ter essa mesma proporção de ser maior que o 10, e o 14 eu peço sempre para comprar, porque quando a gente vai fazer fundo, a gente precisa ter um pincel maior. E o tamanho 14 é o que eu uso 100% das vezes que eu vou fazer fundo. Então, tamanhos, só para recordar: 0, 4, 8, 10, 12 e 14. São 6 pincéis da referência 454, tá joia? Mas é importante que você assista o vídeo até o final para você entender a utilidade de cada material que eu estou indicando que você adquira. Para quando o seu material chegar, você já saber como vai utilizar cada um deles, tá joia? Então, agora nós vamos passar para um outro modelo de pincel, que também é um pincel que eu utilizo muito. É um pincel da Acrylex, referência 062, número 00. Esse pincel é para você fazer olho, para você fazer contornos, e ele é um pincel muito importante dentro da pintura, para você poder fazer ranhura nas folhas, para poder fazer galinhos. Então você tem que ter um pincel desse. E junto com esse, eu tenho a referência da Condor 422, número 000, que também é super importante você ter. Eu coloquei os dois juntos e eu quero mostrar a diferença. Uma cerda é mais longa, deixa eu tentar achar o foco. Não sei se vocês, acho que dá para conseguir ver, ó. Uma cerda é mais longa que a outra, tá? Então é bom você
você ter esse que é o da Acrylex 062 referência 00 e esse da Condor 422 000, porque ambos você vai utilizar para contornos, só que um você consegue fazer um contorno mais longo, você consegue fazer um cabinho mais longo, levando a tinta sem precisar ficar retocando toda hora. Então são essenciais e eu considero os principais pincéis de contorno, esses dois aqui, são os que eu sempre uso e sempre indico para as minhas alunas, tá joia? E por último, já terminando essa parte de pincel, eu tenho essa aqui, esse pincel da Condor, a linha de referência 462, e eu tenho no tamanho 4 e no tamanho 0. O tamanho 4 é o tamanho maior e o tamanho 0 é o menor, que são aqueles que eu utilizo para poder preencher fundos grandes, partes grandes da pintura, para poder dar luz seca nas minhas pinturas. E a partir do momento que você começar a assistir as minhas aulas, também tem aquelas que já assistiram, vocês já perceberam ou vão perceber para aquelas que ainda não assistiram, que eu utilizo muito esses dois tamanhos. Então anota aí, o pincel da Condor 462, número 0 e número 4. Então vocês viram, não são tantos pincéis, não são tantos materiais que você vai precisar para iniciar, mas esses que eu indiquei são os principais, essenciais, são os materiais necessários, pincéis necessários para que você consiga pintar pela primeira vez, tá joia? E agora nós vamos falar de um item muito importante, mas esse aí você não vai precisar comprar porque você tem dentro de casa. Tenha sempre junto dos seus materiais separados um pano e uma canequinha, tá joia? Eu sempre tenho comigo porque você vai precisar colocar água, não enche até em cima para não esburrar, deixa uns dois dedinhos aqui, ó, daqui para baixo, sempre para você poder lavar o pincel, porque você precisa de uma caneca e precisa de um paninho, tá joia? Para você poder auxiliar e ali secando e limpando e tirando o excesso de tinta. Então se você tem aquela blusinha velha em casa, corta lá, usa a parte de baixo, aproveita o que você tem de retalho aí, porque você vai utilizar muito, vai precisar muito dos paninhos para ser o seu auxílio ali na pintura. Então não se esqueça, sempre uma caneca firme, eu sempre falo isso, um copo ou uma caneca. Eu prefiro a caneca porque ela é mais larga, tá vendo? O copo, ele tem a boca menor, então pode acontecer de na hora de você tirar o pincel, você acabar esburrando, entornando, e esse copo vai tornar o líquido, vai estragar a sua pintura. A caneca, por ter uma abertura maior, ela não é tão altona, tem um fundo que te dá uma base de segurança melhor, então eu sempre indico para as minhas alunas a caneca. E agora nós vamos falar sobre as tintas, que eu sei que você tá aí curiosa. As tintas são os materiais mega necessários, são super necessários. Sem a tinta você não vai conseguir pintar. Mas eu sempre indico que você compre as tintas de acordo com as aulas que você vai pintar. Eu vou te dar um exemplo. Aqui dentro do meu canal eu tenho a playlist Pintura em Tecido. Você dá uma olhada na minha playlist, escolhe algumas aulas. Ah, Geise, eu vou escolher uma aula para fazer por semana. Então eu vou escolher 4 aulas. Vamos dizer que você vai pintar 4 aulas no mês. Eu tenho link em todas as descrições do meu vídeo, dos vídeos, todos eles têm um link que você clica, aí você abre o PDF, que é o arquivo, para você abrir esse PDF, né? É o arquivo onde fica a lista com os materiais, todas as tintas que eu utilizei, os pincéis, marca, número, referência, as cores, explicando aonde você vai usar cada cor. E é aí que eu quero entrar dizendo quais tintas você vai comprar. Escolhe a aula que você quer pintar, separa as cores dessas aulas e vá na loja e compre essas tintas. Por quê? Gente, existe uma infinidade de cores de tinta de tecido. A Acrylex, que é a tinta que eu encontro com facilidade aqui na minha cidade, inclusive é a única tinta vendida aqui dentro da minha cidade, é a tinta da Acrylex. Então por isso que eu falo dela, porque é a que eu compro com facilidade.
ela tem muitas cores. A última vez que eu olhei a cartela dela, se eu não me engano, eram 105 cores, um negócio assim, mas tem muito tempo que eu olhei, para vocês terem uma ideia a quantidade de cores que tem de tinta. Então, eu aconselho vocês escolherem a pintura que vocês vão fazer, que vocês desejam pintar. Aí vocês olham a lista de materiais, que é a cartela de cores que foi utilizada na aula. Vai lá na loja e compre apenas as cores daquelas aulas. Com o passar do tempo, você vai ver que muitas cores, que são as cores coringas, né, que a gente chama de coringas, que estão em praticamente todas as pinturas, essas vão se repetindo e você não precisa comprar mais. Com isso, com esse jeitinho, essa dica que eu estou te dando, você vai economizar muito dinheiro, vai evitar muito desperdício. Porque vocês têm que entender que a tinta de tecido, ela tem uma durabilidade alta, mas não é tão alta, não são 10 anos. Igual eu tô com uma tinta aqui branca que ela vai vencer em 2026. Eu comprei há pouco tempo. Nós estamos em 2023, então eu tenho 3 anos para utilizar ela. É um branco, gente. O branco acaba rapidinho. Para mim, ele dura em média 2 meses. Ele dura muito pouco porque eu utilizo muito. Começa a ficar muito seco, muito velha a tinta, porque eu abro muito esse vidro, eu até descarto, tá? Eu não passo nada nele para diluir essa tinta, é um valor muito baixo a tinta de tecido, então eu prefiro comprar uma nova. Então façam isso, olhem a pintura que vocês querem fazer e compre de acordo com cada aula que vocês estão se propondo a pintar, porque assim vocês vão ter todos os materiais necessários para iniciar na pintura em tecido, sem ter um custo muito alto, sem gastar muito dinheiro e assim desanimar, porque no final, se você for montar todos os materiais de acordo com o que todo mundo fala, aquele monte de pincel, um monte de tinta, um monte de pano, de barrado, de tudo, você acaba desistindo no meio do caminho. Então segue essa dica que eu tenho certeza que você vai gostar, que você vai ver que é uma forma econômica, uma forma consciente de você iniciar na pintura em tecido. E é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, se você quer perguntar algo, é só deixar aqui nos comentários que eu terei um enorme prazer em poder responder e ajudar cada um de vocês. Tá joia? Um beijo grande e até a próxima aula. Tchau!